Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Naquela noite Jacó se levantou, tomou a sua família, suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e atravessou o lugar de passagem do vale de Jaboque. Depois de havê-los atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó, depois que todos atravessaram, ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando aquele homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que a deslocou. Enquanto lutavam, este homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. E o homem perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te então que digas qual é o teu nome. E ele respondeu: Por que você pergunta meu nome? Então o anjo o abençoou naquele lugar. E Jacó saiu do lugar. Aí o Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer o sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da sua coxa. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Gostaria muito que você orasse a Deus neste momento e que você venha pedir para que Deus venha falar com você. Você pode pedir que Deus venha ministrar a sua vida. Não apenas ouça a minha oração, mas permita, através da sua oração, que Deus venha te trazer a revelação, não daquilo que você quer ouvir, mas daquilo que Ele quer falar contigo. Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, rendemos também este culto e entregamos este culto ao Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas de uma forma personalizada, que a Tua palavra venha a ser rema, diretiva, que a Tua palavra revele, Deus, o nosso caminho, que a Tua palavra nos instrua, nos dê direção, como devemos agir, o que devemos fazer e principalmente, Deus, qual é o Teu propósito para nós. Eu repreendo agora, Deus, em o nome do Teu Filho Jesus, toda a incredulidade, todo o ceticismo, toda a carnalidade, que de alguma forma tentar atrapalhar os teus filhos de ouvirem a sua voz, ou atrapalhar o culto da sua igreja. Eu neutralizo todo o levante do mal agora, que no mundo espiritual pode tentar causar algum dano à alma ou ao espírito dos teus filhos em compreenderem a tua verdade. E eu peço, Deus, que nesta noite possamos ser alimentados pela tua palavra. Esta é a minha oração a Ti, e aquele que concorda, diga amém. Glória a Deus por você estar aqui. Tenho certeza, só a Elisa está feliz de estar aqui, que só ela deu um amém, né? Glória a Deus por você estar aqui. Alguns de vocês retornando de férias, outros já estão com a gente há algum tempo. Nós estamos no nosso projeto de vida. Hoje nós vamos apresentar o último trimestre do ano. Vamos consagrar ao Senhor. Estou feliz também de receber a família da Vanessa, né? Todos aqui vieram do Canadá, vieram de longe, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Todos que estão aqui, a galerinha também. Veio a família toda dessa vez, né? Estou feliz por tê-los aqui, viu? Muito feliz mesmo. Sejam bem-vindos diante de Deus. E todos vocês que nos visitam hoje, a casa é de vocês. Amém, queridos? Obrigado, Samuca, muito obrigado. Pode deixar para mim aquela outra que estava legal. O texto que nós lemos, pastor Henrique, é um texto muito conhecido. E aqueles que já passaram pelo encontro com Deus, já conhecem um pouco, né, das verdades, das instruções que esse texto nos traz. E, porém, muito mais do que falar de um encontro com Deus, eu quero ir um pouco mais além, Téia, eu quero ir um pouco mais profundo nesta palavra. Nós estamos encontrando um dos patriarcas da Bíblia Sagrada, chamado Jacó. E eu creio que grande parte da igreja conhece a história de Jacó, Davi. Jacó, ele tem este nome que em hebraico significa suplantador, enganador, aquele que agarra para passar à frente.
E Jacó foi dado este nome a ele porque quando ele e seu irmão gêmeo nasceram, ele nasceu literalmente agarrado no pé do irmão, querendo vir antes. Ele queria, né, a primogenitura, talvez mesmo sem consciência, mas esse nome foi dado. Foi dado a ele, Emerson, uma identidade de enganador. E de fato, ele levou muito a sério essa identidade. Jacó, ele viveu uma vida de fraudes no começo da sua caminhada. Vou resumir a história rapidamente aqui, fique à vontade de ler. Resumir rapidamente a história aqui para vocês que não conhecem. Jacó, em uma fase da sua vida, ele engana seu irmão, rouba a bênção da primogenitura do seu irmão. O seu irmão fica muito... seu irmão é enganado, depois que ele rouba, ele mente para o pai, se passando pelo irmão. O irmão fica indignado por ter sido roubado por Jacó, e a Bíblia diz que o irmão declara que iria matá-lo. Então a mãe, vendo essa confusão entre os dois filhos, chama Jacó num canto, até porque ela ajudou neste processo de enganação e mentira, e disse assim: saia daqui, saia da nossa casa, porque certamente o seu irmão Esaú vai matá-lo. E ela falou: vá para a casa do meu irmão Labão, que mora em Harã, e fique lá por um tempo, até que os ânimos de Esaú se acalmem. Conhecemos a história. Jacó saiu apenas com a roupa do corpo e ele foi para Harã, na casa do tio chamado Labão. Quando chegou em Harã, a Bíblia diz que ele conheceu a sua prima chamada Raquel. Se apaixonou. Ficou louco de amor pelaquela moça. E então fez uma proposta para o tio. Falou: tio, estou apaixonado pela sua filha, deixe-me casar com ela. E o tio falou: como é que você vai casar com a minha filha se você não trouxe nada? Você não tem nada. Ele falou: me diga o que você quer e eu faço. Ele falou: bom, você é da família, é melhor dar lá em casamento para alguém que é da família do que para alguém que não conhecemos. Trabalhe para mim por 7 anos e depois, por conta deste pagamento, deste dote, eu permito que case com a minha filha. Ele aceitou a proposta, marcaram o casamento, muitos de vocês conhecem a história. Preparou o casamento, Jacó foi para o casamento, Davi, era noite, não tinha luz de LED como nós temos nos dias de hoje. E ele se casou, consumou o casamento, mas quando acordou pela manhã se assustou, Rafael. Porque não era a mulher que ele se apaixonou que estava ao seu lado, mas sim a irmã dela, Lia. Ele fica indignado. E ele vai tirar satisfação com seu tio falando: ei, eu combinei com você de me casar com Raquel, por que você me entregou a outra? Preste atenção em uma coisa. A palavra do Senhor em Gálatas 5 diz que tudo que o homem planta, ele... O que Jacó era quando estava na casa do seu pai? Enganador. E o que o seu tio faz com ele? O engana. Muitas vezes nós reclamamos do que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós reclamamos de como está o nosso casamento, nós reclamamos de como está a nossa vida financeira, nós reclamamos de como está a nossa vida profissional. E aí a gente vem para Jesus, declara Jesus como Salvador, começa a ter uma caminhada, e nós pensamos que só em receber Jesus como Salvador, a vida será transformada em um passe de mágica. Deus não faz mágica, Ele age no processo. Tem gente que ele fica indignado, porque ele 20, 30 anos plantou sementes ruins, foi mau caráter, enganou, mentiu, viveu de fofoca, viveu de tantas coisas erradas. Aí ele reconhece Jesus como Salvador. Caminhando na igreja 1 ano, 2 meses, caminhando com Cristo, 3 meses, ele acha que tudo tem que ser transformado. Entenda uma coisa, tudo que o homem planta, ele vai. Jacó reconheceu que ele tinha errado com seu irmão? Claro que reconheceu. Deus perdoou quando ele pediu perdão? Com certeza, Deus é misericordioso. Mas as consequências vêm. Talvez tem gente aqui que está reclamando de alguma área da sua vida que não está legal. Deixa eu te falar algo. Será que você não está só colhendo o que você plantou? O tio Labão faz uma proposta para Jacó. O quanto você ama a Raquel? Ele falou: eu amo demais. Ele falou: então me trabalha mais 7 anos. Fica com Lia, na cultura da época permitia casar com mais de uma mulher. Fica com Lia e trabalha mais 7 e eu te dou Raquel. E ele aceita a proposta porque era apaixonado pela prima. Trabalhou 14 anos para Labão. Passaram-se 14 anos, Labão viu que o Senhor estava o abençoando por conta de Jacó. Fez uma proposta, não cumpriu. Fez outra proposta, não cumpriu. Fez outra proposta, não cumpriu. E Jacó ficou na casa de Labão por 21 anos, trabalhando e sendo enganado pelo seu tio. Tudo que o homem planta, este também colhe. Depois de 21 anos que ele estava na casa do seu tio, Deus apareceu para ele e falou: volta para a casa do seu pai. Ali estava ruim porque ele estava sendo enganado, Jaque.
Mas voltar para a casa do pai era um problema, porque o irmão tinha prometido matá-lo. Ele ficou com medo, ele ficou receioso. Mas Deus foi enfático, volta para a casa do seu pai. Tudo que estava acontecendo ali já era um propósito de Deus. Por quê? Existem situações que nós recebemos direção de Deus, Jefferson, e nós não aceitamos. Então Deus tem que deixar a situação, o ambiente desconfortável para a gente mudar. Quem está aqui comigo, quem está me entendendo, diga amém. Deus já estava dando direção, Lô, para Jacó sair da casa de Labão e voltar para a casa do seu pai, restabelecer a aliança com o seu irmão. O pai ainda estava vivo, ver o seu pai ainda uma última vez. Mas ele estava resistindo porque ele tinha medo. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas acredito que talvez tem gente que Deus está querendo conduzir para um outro lugar. Ele está te dando direção, Ele está trazendo revelação e você está com medo. E aí você começa a passar por situações de desconforto, parece que as coisas começam a ficar ruins. E você fala, o que está acontecendo? É Deus dizendo para você, eu estou te conduzindo para um outro tempo, para um outro ambiente, para um outro lugar. Ficou tão desconfortável. Deus foi tão claro com ele que ele assume a posição e ele volta para a casa do seu pai. Mas ainda tinha medo, porque os olhos de Jacó não estavam no propósito de Deus, mas estavam nas situações naturais. Sabe, irmão Zezinho, qual que é o grande erro que nós cometemos? É que nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos dependentes de Deus, mas continuamos tomando, Ezequiel, decisões segundo o nosso próprio coração, de forma natural. Deus tem promessas para mim e para a sua vida, Deus dá direção para todos nós, mas nós continuamos com os nossos ouvidos fechados. Preste atenção comigo em uma coisa, Deus apareceu para Jacó quando ele estava indo para a casa de Labão e disse, eu vou te abençoar. Deus apareceu para Jacó quando já estava na casa de Labão e disse, eu vou te abençoar. Depois de 21 anos trabalhando na casa de Labão, Jacó já tinha sido enriquecido por Deus, mesmo o tio tentando enganá-lo. Não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas Deus estava gerando o favor dele na vida de Jacó. E ele ainda continuava resistindo e não acreditando naquilo que Deus tinha para a sua vida. Tem gente aqui que Deus já declarou, que Deus já deu direção, mas ele continua tomando decisões desastrosas, porque não consegue enxergar para onde Deus vai levá-lo. Não quer viver o processo. Não adianta você dizer, eu não aguento mais tanta luta, tanta dificuldade, se você não parar para obedecer o Senhor. Só ouviu um aleluia só, viu? É difícil, né? A gente fica meio engasgado com isso. Mas Jacó, em algum momento, ele resolveu se levantar e voltar para a casa do seu pai. Pegou todas as suas coisas, sua família, e a Bíblia diz que ele voltou, e no meio do caminho tem um ribeiro, um rio não muito grande, dava para atravessar a pé. E aquilo que ele possuía, seu gado, era em grande quantidade, suas coisas, sua família, seus filhos, eram 11 filhos. Então ele atravessa todo mundo como um bom sacerdote, porque aqui tem uma outra lição importante. Cadê os homens desta igreja? Dá um glória a Deus. Nossa, gostei, hein? Ele tem um papel de sacerdote fundamental, como líder da família, fundamental. Ele não atravessa na frente, porque o bom sacerdote, o bom líder, ele vai atrás. Ele conduz. Ele faz primeiro passar as suas esposas, servos, filhos e todas as coisas. Ele fica para trás para ver se ninguém estava se perdendo. Esse é teu papel, marido. Nós temos uma geração de homens que está sendo formada hoje, que ele ouve um barulho lá fora, Samuel cutuca a esposa e fala assim, amor, dá uma olhada aqui que está acontecendo. Não tem uns homens assim? Tem uns homens assim que ele já está deitado, grita para a mulher, amor, vê se a porta foi fechada. Esse dia lá em casa aconteceu um negócio. Acordei pela manhã, quando desci para a sala, eu vi que a porta de entrada da casa estava aberta. Fiquei indignado. Bati na mesa, falei, que palhaçada é essa? O que vocês estão pensando? A porta da casa amanheceu aberta. E a pastora preparando o cafezinho dela, olhou para mim e falou, o homem da casa é você. Aí eu quis retrucar, mas veja bem, eu já estava dormindo. Ela falou, deveria ter levantado e fechado. Não me preocupo com essas coisas. O papel é do homem. Amém, homens? Jacó, Marcelo, depois que passou tudo, a Bíblia diz que todos já estavam do outro lado em segurança. Quando ele foi passar,
Um homem se deparou à sua frente, ou ele se deparou com um homem à sua frente, melhor falando. Esse homem, na verdade, era um ser angelical, celestial, um anjo. E quando aquele anjo se apresentou para Jacó, provavelmente o anjo veio trazer uma mensagem, porque o anjo, o nome, né, a palavra anjo, em hebraico significa mensageiro, então com certeza veio trazer uma direção para Jacó, e Deus usou anjos em alguns momentos para trazer direções e instruções para Jacó. Mas acredito que quando aquele anjo entregou se apresentou para Jacó, Jacó queria mais do que ele poderia oferecer. Eu creio que ele recebeu uma informação, Pinho, mas Jacó queria não apenas uma instrução, uma direção, ele queria uma bênção. Então quando o anjo foi se retirar, a Bíblia diz que ele agarrou o anjo e ele começou a segurar o anjo, dizendo: você não vai subir enquanto você não me abençoar. E aí vem aquela famosa música, né, bíblica, né, totalmente baseada na Bíblia. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois. O povo lembra das músicas antigas. A gente não canta muito aqui, né, mas tá aí, né? Lembrar ou lembrou? O Elvis lembrou, hein, Elvis? Lembrou mesmo, hein? Totalmente baseada nas escrituras sagradas essa canção. Agora preste atenção, e eu quero chamar a sua atenção para essa situação aqui. Jacó, ele não agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo com uma motivação violenta, negativa, agressiva. A luta de Jacó com o anjo era apenas para que o anjo não fosse embora sem lhe entregar o que ele queria. Pastor Henrique, me ajuda aqui, vem, que você que é fortão, vem cá. Você tem que entender uma coisa, a gente pensa que Jacó começou a lutar com o anjo tipo UFC, é ou não é? Mata-leão, rabo de arraia, voadora no peito. Não. O anjo, na verdade, poderia, Bruno, vencer Jacó facilmente poderia ser vencido. Mas, se o anjo fosse derrotar Jacó, iria machucá-lo, e teve que de alguma forma tocá-lo. Então o anjo, para não machucá-lo, ele permite essa luta para que Jacó continue da mesma forma que estava. O anjo estava indo e Jacó agarrou o anjo e falou: não, eu vou embora. E o anjo insistindo, ele falou: não, não vai embora, fica aqui, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Você fica imaginando que em algum momento, né, na beira de um ribeiro, as pedras, a terra molhada, ele talvez caiu no chão e ele agarrou na perna daquele anjo, e eles ficaram naquela luta, vai, não vai, durante a noite inteirinha. Houve de fato uma luta, por quê? Porque houve uma insistência de Jacó. Nós precisamos entender que as lutas, elas podem vir por situações malignas, mas também Deus pode permitir que eu e você venhamos encontrar lutas. O problema hoje, Sandro, é que infelizmente algumas pessoas, elas não estão dispostas a lutar por aquilo que elas querem. Nós encontramos muitas pessoas hoje que acham muito mais fácil deixar o casamento do que lutar pelo casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Nós encontramos pessoas que acham que é muito mais fácil deixar o filho na mão do traficante do que lutar em oração, em direção e instrução para tirar o filho do caminho das drogas, das más companhias. Nós vemos que é muito mais fácil hoje as pessoas abandonarem seu propósito, o propósito de Deus nas suas vidas, e quererem ficar mudando de igreja todos os dias, toda semana, todo mês, do que lutar por aquilo que Deus plantou para que elas venham ser frutíferas. Nós encontramos, infelizmente, uma geração que reclama muito, mas luta pouco. Por isso que em 2010, o índice de divórcios no Brasil era de 15%. Em 2020, o censo já sabe que vai fechar para cima de 32%, 33%. Mais do que dobrou o índice de divórcio. Por quê? Porque as pessoas estão abandonando. As pessoas não estão mais lutando. Elas estão desistindo. E elas não têm determinação em permanecer. E aí, eles fracassam. Se Jacó vivesse como muitos que estão dentro das igrejas hoje vivem, o anjo, ele insistiria, me abençoa, o anjo diria não. Ele fala: tá bom, estou de mal, fala para Deus que eu não quero mais saber dele. E ainda postava um textão no Facebook, né? Veja bem, hoje um anjo apareceu para mim, pensa num anjo sem vergonha. Que as pessoas têm muito mimimi, muita reclamação, pouca atitude, pouca ação. A Bíblia diz que Jacó, ele ficou lutando com o anjo a noite inteira até que amanheceu. E quando amanheceu, o anjo olhou para ele e falou: eu preciso ir embora, está amanhecendo, vai ficar esquisito o negócio. Ele falou: só quando você me abençoar.
E o anjo teve que tocar na articulação da sua perna, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, para que ele pudesse parar, senão o anjo não conseguiria, só se libertou, ou seja, só saiu daquela luta, porque tocou nele, porque de alguma forma fez com que ele ficasse fraco, mas ele ficou a noite inteira naquele processo. A minha pergunta é, o quanto você tem lutado por aquilo que você quer viver de Deus na sua vida? Obrigado, pastor. O quanto nós temos lutado? O quanto você tem lutado pela sua família? O quanto você tem lutado pelo seu casamento? O quanto você tem lutado pelo seu chamado, pelo seu ministério? O quanto você tem lutado pelo propósito de Deus na sua vida? O quanto? Nós vamos entender que a luta ela vai fazer parte das nossas vidas. Todos nós vamos enfrentar lutas. Todos nós vamos enfrentar situações desconfortáveis. O ponto, Séfora, é nós entendermos qual é o motivo da luta, de onde ela vem. E eu quero falar rapidamente sobre pelo menos 5 situações que vão gerar lutas no meu e no seu caminho. E cada uma delas vai existir uma resposta da nossa parte. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Entenda uma coisa. Um dos motivos que nós enfrentamos lutas é porque o inferno, ele não quer que eu e você venhamos alcançar o pleno propósito de Deus em nossas vidas. Satanás, em hebraico, é definido por uma palavra chamada adversário. Se adversário é aquele que luta contra você, a Bíblia diz que ele veio, como seu adversário para matar, roubar e destruir. Todos os dias o diabo ele vai se levantar para lutar contra você. Então existem algumas lutas que eu e você enfrentamos na nossa vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida financeira, que vieram por conta do levante maligno. Só que se nós não tivermos discernimento espiritual, nós não vamos conseguir saber como reagir, e aqui é o ponto, Adriana. Tem muita gente, por não ter discernimento, ele não sabe como reagir, porque cada inimigo, cada luta, cada batalha vai ter uma resposta. Por exemplo, quando é o inferno que está se levantando, como é que você reage, Ezequiel? Você repreende. A Bíblia diz que Jesus estava no seu barco com os seus discípulos indo para uma cidade chamada Gadar. Lá em Gadar ele encontraria, vemos isso em Mateus capítulo 5, um homem chamado como endemoniado de Gadareno. Esse homem tinha uma legião de demônios, acredita-se que mais de 6.000 demônios. Esse homem ele era uma trava espiritual no território de Gadar. Então Jesus estava indo para lá, não para trazer o evangelho para todos os gadarenos num primeiro momento, mas para libertar este homem. Quando eles estavam no meio da batalha, a Bíblia diz que levantou uma forte tempestade, ao nível de o barco quase estar afundando. Então os discípulos chamam Jesus para poder auxiliá-los. Jesus levanta, olha para eles com uma cara de reprovação. Eu fico imaginando a afeição de Jesus para os discípulos, ele balança a cabeça. E ele diz assim, cadê a fé de vocês? E então a Bíblia diz que Jesus olha para aquela tempestade, as ondas batendo contra aquele barco. E ele diz, aquieta-te vento, acalma-te mar. O texto bíblico diz, Águida, e Jesus repreendeu a tempestade. Agora eu te pergunto, tempestade tem ouvidos? Sim ou não? Mar, ondas bravias, tem ouvidos? Você vai para a praia e fica falando para para aí onda, não quero você aqui, fala. Fala, agora não, parei de brincar, acontece isso? Onda não tem ouvido, tempestade não tem ouvido. Começa a levantar aquele chuvão, você vê que vai alagar a rua, você fala, para aí, você faz isso? Não. Agora, por que Jesus repreende a tempestade? Porque aquela tempestade não era um fenômeno climático, era um levante maligno. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 5, verso 10 em diante, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra demônios você repreende. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por lutas e não têm compreensão, não têm discernimento de que são essas lutas. É o inferno se levantando. E se você entender que é o inferno, só tem uma coisa que você precisa fazer, é repreender. Algum tempo atrás passei por uma situação com um cliente meu, uma pessoa começou a dificultar meu trabalho dentro daquela empresa. Eu pensei que ia perder o cliente, ia perder o que eu ganho daquele cliente todos os meses. Saí de lá indignado, quase ao nível de murmurar contra aquela situação. Passei a tarde inteira desconfortável com uma reunião que eu tive com ele. Ele deixou bem claro que provavelmente ele iria mudar de empresa de treinamento, aquilo me deixou bem chateado.
Cheguei na igreja, à noite tínhamos oração, 11 horas da noite, eu ainda estava desconfortável e eu não conseguia, Lorena, fluir no meu tempo com Deus, porque meu coração ainda estava indignado com aquela situação. Então eu abri minha Bíblia para orar, antes de orar, e caiu em Efésios capítulo 6, verso 10, e o texto falou, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, eu comecei a lembrar que aquela pessoa que estava dificultando o meu trabalho lá dentro da empresa, que era uma gerente, ela nem trabalha mais lá, não era contra ela que eu deveria estar indignado, mas tinha algo por trás dela. E aqui nesse altar eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu não tenho nada contra esta mulher, mas eu repreendo o que está por trás dela. Se é algo maligno agora, em nome de Jesus, vai cair por terra. E eu lembro que eu terminei aquele tempo de oração e eu saí aqui da igreja em paz. Eu lembro que eu saí daqui e falei, Deus, se for para perder o cliente, a direção é sua, a vontade é sua, foi o Senhor que me deu, se o Senhor quiser levar, fiquem à vontade. O outro dia pela manhã, quando eu levantei, 7h30 da manhã, chegou uma mensagem no meu celular, era a gerente dizendo assim, por gentileza, entre em contato comigo. Eu falei, ó o Satanás me oprimindo já, né? Entrei em contato, ela falou, vamos fazer uma reunião? Eu falei, hoje eu não posso. Ela falou, mas deixa eu adiantar com você, preciso de 2 treinamentos essa semana. Ontem ela tinha dito para mim que não precisava mais dos meus serviços. No outro dia ela falou, preciso de 2 treinamentos. Para encurtar a história, os 2 meses que passaram foram os meses que eu mais trabalhei para a empresa dele. Para encurtar a história, aquela mulher, ela fez tanta coisa errada dentro daquela empresa, tanta enganação, que ela foi demitida. E eu estava lá, quinta e sexta, treinando para ele. O problema é que quando a gente não compreende o que está se levantando, a gente não sabe como trabalhar, a gente não sabe como lutar. Se você está passando por lutas, e essas lutas são malignas, você precisa ter a autoridade de Cristo para repreender o que está por trás daquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Tem muita gente que ele estava enfrentando situações do seu trabalho, e ele começa a ter embates com o chefe, com o colega de trabalho que está puxando o tapete, começa a olhar para ele, não como seu inimigo, mas começa a repreender o que está por trás dele. Tem gente que começa a olhar, a ter problema dentro da sua casa, com a sua família, com a sua sogra, e ele começa a ficar indignado, meu irmão, repreende o demônio que está por trás da sogra. Tem que ter autoridade. Se o levante é maligno, quem vai repreender é Deus através da sua vida. Quem me entende, diga amém. Porém, existe um segundo motivo que nós vamos enfrentar lutas. E algumas lutas que nós enfrentamos, Eliane, podem ser por levantes malignos, mas existem outras que são apenas consequências dos nossos pecados. E existe muita gente dentro da igreja hoje enfrentando lutas por conta dos erros e das falhas que cometeram lá atrás. A Bíblia diz que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. A morte, ela não será talvez física, em alguns casos pode até ser, mas começam a ver mortes nas suas vidas profissionais, nos seus casamentos, na sua família, e começam a enfrentar lutas e embates, e não adianta agora você querer repreender luta e inimigo que veio por conta do seu pecado, como se fosse demônio. Aqui só tem uma forma, parar de pecar. Nós vivemos um tempo, Nardelli, onde as pessoas começam a dizer, não, a Bíblia diz que todo mundo tem pecado. Ok, todo mundo tem pecado. E ele leva isso como muleta na sua vida. Tem muitos erros e falhas que as pessoas estão cometendo que legalizam as batalhas em suas vidas. E eles acabam fracassando por conta disso. A Bíblia diz que Saul, ele foi rei 43 anos. E nesses 43 anos ele foi oprimido pelo inferno todos os dias. Ou depois de 2 anos de reinado, todos os dias. Por quê? Porque os seus pecados legalizaram as lutas e as dificuldades que ele enfrentava. Muita gente hoje está se arrebentando, por causa da consequência do seu erro e do seu passado. Pastor, Deus não é fiel para perdoar? Sim, Ele é fiel para perdoar, mas como eu falei no começo, se nós não tivermos uma atitude de reconhecer o erro, confessar o erro e deixar o erro, nós vamos nos arrebentar. Por exemplo, tem gente que só olha pecado como se fosse o pecado de adultério, de roubo, de assassinato. Mas tem muita gente pecando de outras formas. E não tem tamanho de pecado, tem apenas consequências diferentes. E ele não consegue entender que, por exemplo, a soberba, ela também é pecado. E é um dos mais destrutivos, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Que Deus, Ele não suporta o orgulhoso. São consequências.
Tem gente que não consegue entender que a fofoca, a maledicência é pecado. E ele continua, Andréia, vivendo escravizado em falar mal da vida dos outros. Outro problema que nós encontramos na geração de hoje é que a geração de hoje se preocupa mais com a vida dos outros do que a sua própria vida. E ele até pode arrumar, às vezes, um motivo cristão para fazer fofoca. Vou te contar um negócio para a gente orar. Você quer orar? Ora quietinho. E a gente não entende que isso gera consequências destrutivas. Atraímos lutas por causa dos nossos erros. Nós encontramos pessoas que começam a enfrentar lutas na sua vida profissional. Por quê? Porque ele atrai isso. Ele rouba o patrão. Rouba como? Rouba o tempo. Bate cartão em hora diferente. Diz que estava trabalhando e não estava. E ele não sabe por que ele continua enfrentando lutas no seu trabalho. Ele atraiu isso na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos compreender isso, Ezequiel. Enquanto nós não entendemos isso, vamos continuar passando por lutas. Terceira situação que nós enfrentamos lutas, são também por conta de falta de sabedoria nas nossas escolhas. Tem escolhas que nós tomamos que elas nos levam ao fracasso. E entenda uma coisa, a consequência do pecado pode gerar luta, mas simplesmente uma decisão errada também vai gerar luta. Quanta gente endividada hoje porque tomou decisão errada no passado? Ele não pecou para se endividar, simplesmente não teve sabedoria, não soube administrar. Quer um exemplo? O filho pródigo. Ele pede para o pai a herança do pai ainda vivo. Eu vou dar minha herança. Tomou uma decisão errada. Depois de algum tempo, a Bíblia diz que ele pegou tudo que ele possuía, foi para um lugar longe e começou a gastar. Começou a administrar mal. Começou a torrar o dinheiro. Veio fome e seca naquela terra. E ele perdeu tudo. Não foi apenas o pecado dele que fez ele perder tudo, mas as escolhas dele fizeram ele perder tudo. Algum tempo atrás eu aconselhava uma pessoa, e essa pessoa teve um ganho de uma situação jurídica de 180 mil reais. Quando ele ganhou aqueles 180 mil reais, quem estava bom 180 mil hoje, assim, começando 2019, estava bom? Olha só, pouca gente, Deus manda só para quem levantou a mão. Aí o povo começa a levantar a mão, né? Parece uma chantagem espiritual, né? É que tem gente que não precisa, né, Marcelo? Então deixa para mim, não tem problema. E quando ele recebeu 180 mil, eu sei que ele mora de aluguel ainda, nós fomos almoçar num dia, e ele me contou, falou, pastor, saiu uma situação tal, e eu falei para ele, por que você não compra uma casa para você? Ele falou, não, veja bem, onde nós moramos é bem próximo do meu trabalho, da minha esposa, com esse dinheiro eu não conseguiria comprar uma casa nessa região central, ia ser numa região mais retirada, e aí fica ruim. Eu falei, mas quanto você paga de aluguel? R$2.500. Falei, cara, mas você ia economizar R$2,5 pau por mês. Compra uma casa, Santa Cândida, Bairro Alto, talvez aí na divisa, Colombo. Não, pastor, é uma região mais de periferia, eu não quero. Ainda eu brinquei com ele, falei, larga a mão de ser arrogante, irmão, pelo amor de Deus. Mas ele não me ouviu. Pegou os 180 mil. Ei, foi uma loucura. Aniversário da filha, R$10.000. E ela só tinha 5 anos. A esposa um dia olhou no espelho e falou assim, acho que eu não estou bonita. Foi fazer peeling, R$7.000, peeling, botox, não sei o que. Não. E o homem começou a gastar. Eu lembro que um dia eu encontrei com ele e falei, daí, já decidiu, como é que você vai administrar? Ele falou, pastor, só estou com 40. Eu falei, o resto? Pastor, nem vi para onde foi. Eu falei, cara, pensa num negócio ruim. Passou mais uns dias, ele me procurou e falou, o senhor pode fazer uma oração? Os negócios travaram na minha vida, estou precisando receber um dinheiro, estou devendo no limite. Eu falei, cara, cadê o dinheiro? Ele falou, gastei tudo, tenho mais nada. Eu falei, olha o Satanás. Não era o capeta não, era ele mesmo. Nenhum demônio gastou nem R$1 daquele dinheiro, ele gastou tudinho. Ao nível de passarem mais alguns meses, ele teve que vender o carro. Ele teve que fazer várias mudanças na vida dele. Por conta de fazer escolhas erradas. 1 ano depois, a vida financeira dele estava pior do que estava quando ele recebeu aquele dinheiro. Ele tinha mais lutas financeiras. Porque muitas vezes as nossas decisões atraem lutas que nós não conseguimos vencê-las depois. E o último ponto para a gente poder encerrar. Existem lutas que Deus permite eu e você passarmos. Aqui nós encontramos uma luta que Jacó teve, que foi uma luta
que Deus mandou um anjo para poder trazer uma direção e ele queria uma bênção, ou seja, essa luta era uma luta positiva, era uma luta de bênção, e de fato ele conquistou. Mas para a gente poder exemplificar um pouco melhor isso, nós encontramos uma luta épica da palavra de Deus, uma luta que é um grande exemplo e referência para nós, que é a luta de Davi e Golias. Davi era apenas um pastor de ovelhas que foi levar pão e queijo para os seus irmãos. Chegou lá e encontrou um gigante oprimindo todo o exército de Israel. Conhecemos bem a história. Ele fica indignado e se levanta para lutar contra aquele gigante. Saul, que era o rei de Israel, estava tão amedrontado que permite um menino de 17 anos, que nunca levantou uma espada, só tinha habilidade com o cajado de pastor, lutar contra o gigante. Aos nossos olhos, aquela situação, ela era inadmissível e o medo com certeza tomaria o coração de qualquer um no lugar de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi foi. E graças a Deus que ele foi, porque aquela luta que Davi enfrentou foi a luta que promoveu o nome dele. Davi era um pastor de ovelha antes de Golias e se transformou num herói de guerra depois de Golias. Então existem lutas que Deus permite você passar, para que ele te dê a vitória e ele venha te promover. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O problema é que nós temos tanta dificuldade em avaliar lutas, que qualquer luta para nós, mesmo vindo de Deus, a gente murmura, a gente reclama. Tem muita gente contando o milagre dos outros, mas que Deus quer que você conte os teus milagres. Davi, quando ele chegava no campo de batalha, ele não dizia: rapaz, vi um soldado derrotando um gigante. Ele falava: eu derrotei um gigante. Quando Davi derrotou Golias, chama tanta atenção, que Saul, quando fica sabendo que houve a vitória do povo de Israel, Abner veio contar para ele: vencemos. Ele falou: quem lutou com o gigante? Ele falou: aquele menino pastor de ovelhas. Ele falou: quem? O menininho do cajado? Ele falou: é. Ele falou: qual é o nome do pai dele? Saul não pergunta o nome de Davi, pergunta o nome do pai de Davi. Ele falou: rapaz, se o menino matou um gigante, imagina o que o pai dele faz. O pai de Davi não tinha condições nenhuma de derrotar gigante, mas o Deus de Davi deu condições dele derrotar um gigante. Talvez hoje você está enfrentando algumas batalhas, você fala: eu não sei porquê. Deus está dizendo: porque eu quero te promover. Talvez você está enfrentando algumas lutas e Deus está dizendo: eu quero te abençoar. Talvez você está passando por umas situações e Deus diz: eu estou te preparando, porque eu vou te levar a outros lugares, a outros níveis, e você precisa estar capacitado por isso. Só não confunda se a luta é por causa do teu erro, se é por causa das tuas escolhas erradas, se são levantes do inferno, ou se é Deus querendo te promover. Jacó, ele lutou. E aqui eu finalizo. Para que ele entrasse naquela luta, nós vemos algumas características que nós precisamos ter em nossas vidas. Só existem vitórias para quem passa pelas lutas. Pastor, eu não quero luta na minha vida, então não vai ter vitórias. Pastor, eu não quero passar por dificuldades, independente de qual for a causa da sua luta. Toda vez que você se permitir enfrentá-las, você será vitorioso. Posso ouvir um glória a Deus? Se você está em Deus, a Bíblia diz: os que estão em Cristo são mais do que vencedores. Segunda verdade que nós precisamos entender, Eivan, é que Jacó, ele insistiu naquela luta. A Bíblia diz que ele lutou a noite inteira, e eu comecei falando sobre isso. Nós encontramos, Angélica, um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não conseguem insistir. Tem muita gente desistindo por qualquer coisa. Dá uma topada, não vou para o diaconato, não vou para o louvor, não vou para isso, não vou para aquilo. Tem uma dificuldade, não quero mais ser líder de célula, não quero isso, não quero aquilo. E ele começa a simplesmente abandonar aquilo que Deus quer fazer em sua vida e através da sua vida. Jacó lutou a noite toda. Ele foi tão insistente que uma hora o anjo falou: o que você quer? Ele falou: eu quero ser abençoado. E o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Porque entenda uma coisa, antes de Deus te abençoar, Ele vai mexer na sua identidade. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer mudar de vida. O que representava o nome Jacó, vocês lembram? Como é que é? Você acha que Deus vai abençoar o enganador? Dá para abençoar o enganador? Plenamente? Não. O anjo falou: qual é o seu nome? Ele falou: enganador. Ele falou: rapaz, com esse nome não dá para te abençoar não. Mas por conta de você ser insistente e ter fé, ele falou: a partir de agora, não se chama mais Jacó, não se chama mais enganador, não se chama mais usurpador. Ele falou: mas agora se chama Israel, porque lutou com homens e com Deus e venceu. O nome de Israel, pastor Anderson, ficou tão marcado que a nação dos judeus hoje tem o nome
que Deus mudou em Jacó. Quem quer ser abençoado, diga amém. Deixa Deus mudar a sua identidade. Se hoje você for se apresentar a Deus e Deus perguntar, quem é você? Pelo que você faz. Entenda uma coisa, Deus não te conhece pelo pecado, mas o diabo sim. Porém, o que nós fazemos vai determinar quem nós somos. Você tem coragem de dizer para Deus a sua identidade pelo que você faz? Será que você, perguntado por Deus quem você é, você diria homem de fé? Ou será que você diria promíscuo? Você diria homem dependente de Deus? Ou você diria, sinceramente pelo que eu faço, mentiroso? Jacó, quando ele diz o nome para o anjo, ele reconhece quem ele era. Ele falou, eu sou enganador, mas eu quero mudar esse negócio. Enquanto nós não deixarmos Deus mudar a nossa identidade, nós não vamos viver o pleno de Deus em nossas vidas. Talvez a gente fale, pastor, eu estou aqui há tanto tempo e as coisas não mudaram na minha vida, mas você está aqui há 10 anos e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia há 10 anos. Está aqui há 10 anos, continua enganando teus clientes do mesmo jeito que você enganava. Está caminhando com Deus há 10 anos, mas continua mentindo para tua esposa como era. Está aqui há 10 anos, mas continua falando mal da vida dos outros. Está aqui há 10 anos, mas teu caráter continua corrompido. A minha pergunta é, o quanto então você está apresentando Jesus através da sua vida? E depois que ele muda a identidade, o nome de Jacó, a Bíblia diz que ele deixa uma marca em Jacó. Ele toca na coxa, e eu fiz um estudo bem profundo ontem para entender onde foi essa marca, e muito provável que aquele anjo tocou no nervo ciático de Jacó. Por que tocou no nervo ciático? O ciático ele sai aqui da lombar, vai até lá o pé, o calcanhar, e quem já teve crise de ciático sabe como é desconfortável, sim ou não? Os que tiveram já. Eu tive uma crise de ciático uma vez que eu estava no centro de Curitiba, eu atravessei meu carro no meio do trânsito e eu fui levado, veio a viatura da polícia para poder me levar para o hospital, para você ter uma ideia. Eu já tive pedra no rim, inclusive o meu noivo, né? O noivo do ano, que é o Bruno, casou ontem, casei ele de manhã e ele ficou a noite inteira, em vez de ficar na lua de mel com a esposa, no hospital por causa de uma pedra no rim, né, Brunão? Ei, Jesus, olha a luta aí, né? Eu já tive as duas, o nervo ciático e a pedra no rim, as duas coisas são tão terríveis, uma quanto a outra. Por que o nervo ciático ele dói tanto? Porque na verdade é ele que nos dá estrutura, é ele que nos dá força, é ele que nos deixa de pé. Deus tocou exatamente naquilo que fazia com que ele acreditasse que ele era forte o suficiente. Deus quis mostrar para ele, a partir de hoje, você vai depender de mim. Quem quer ser abençoado, diga amém. Você tem que aprender a se render a ele. Tem muita gente cética, tem muita gente incrédula, tem muita gente que quer fazer do seu jeito, quer fazer na força do seu braço. A Bíblia diz, o coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Quando Deus toca na coxa de Jacó, ele está dizendo, pare de depender por você mesmo e comece a depender de mim. Jacó nunca foi visto por ele mesmo e nem pela sua família como uma pessoa que tinha uma deficiência física, um aleijado, mas ele foi visto como aquele que foi tocado por Deus e a história dele foi transformada. Mas para que ele pudesse chegar onde ele chegou, e até hoje nós falamos do nome dele, porque falamos do nome da nação de Israel, é porque ele permitiu Deus conduzir o seu caminho. É porque ele lutou e venceu as lutas que foram propostas.